Primeiro ponto do Código Civil, efetivamente, parte geral, pessoa natural. Pessoa natural. Sobre pessoa natural, a gente precisa saber a distinção entre três institutos: personalidade jurídica, capacidade de direito, capacidade de fato. Muitos confundem esses três, colocando no mesmo balaio, e isso é um erro grosseiro. Personalidade é o atributo que nos faz pessoas. Personalidade é o atributo que nos faz pessoas. Veja, pessoa é porque tem personalidade. Não tem como ter pessoa sem personalidade. O atributo definidor da pessoa é exatamente a personalidade. Ok? Personalidade, portanto, atributo que nos faz pessoas. É também a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres. Personalidade jurídica, aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres. É o atributo que define a pessoa. E, como pessoa, atribui-se a uma proteção especial por parte do Estado, chamado de direitos da personalidade. Okay? Capacidade, por sua vez, encontramos lá na doutrina como sendo a medida da personalidade. Só que nós temos duas espécies de capacidade: a capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de direito nada mais é do que a aptidão genérica para adquirir direitos e deveres na ordem jurídica. E aí, talvez você se pergunte: poxa vida, o conceito é praticamente o mesmo de personalidade. Né? Personalidade, aptidão genérica para ser titular de direitos, capacidade de direito, aptidão genérica para adquirir direitos. Mesma coisa. Mesma coisa. E a situação ainda fica mais confusa quando a gente busca lá no artigo 1º do Código Civil, onde o legislador nos diz: toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Interpretando isso aqui, o que o legislador está falando é: todo aquele que tiver personalidade também tem capacidade de direito. Poxa, então é a mesma coisa, né? Qual a razão de dois institutos, se os conceitos são extremamente semelhantes e se toda pessoa, ou seja, todo aquele que tem personalidade, também tem capacidade? A questão é que a recíproca não é verdadeira. Nem todo aquele que tem capacidade de direito tem personalidade. É o caso dos entes despersonalizados: espólio, massa falida, herança jacente, herança vacante, condomínio. Embora tenha uma discussão muito grande sobre o condomínio, né? Mas entes despersonalizados, como o nome sugere, não têm personalidade. Só que eles têm capacidade de direito. Então, toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Mas nem todo capaz de direitos e deveres é pessoa. Qual que é a vantagem de ser uma pessoa e não um ente despersonalizado? Pessoa, né, esse atributo da personalidade, confere à pessoa uma proteção mínima existencial da parte do Estado, que são os direitos da personalidade, que decorrem lá do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado democrático de direito. Capacidade de fato, aí você vai dar uma afastada considerável. Personalidade, capacidade de direito, tem ali uma certa semelhança, não é tão simples de entender. Na verdade, muitos livros deixam assim, sem uma certa clareza, a distinção entre personalidade e capacidade de direito. Agora, capacidade de fato, aí não. Capacidade de fato, o conceito está, de certa forma, afastado. Porque capacidade de fato é aptidão para exercer o direito. E aí, meus caros, nem toda pessoa tem capacidade de fato. Esse é o único jogo de palavras que eu quero que vocês tomem cuidado. Toda pessoa tem capacidade de direito. Nem toda pessoa tem capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício. A capacidade de fato, a capacidade de exercício, não é um atributo absoluto como os outros dois. Não, a capacidade de fato ela é relativizável. Ela é gradual.
Eu tenho pessoas que não têm capacidade de fato, eu tenho pessoas que têm um pouco de capacidade de fato, e tenho pessoas capazes de fato. Então, ela não é um atributo absoluto. Ela é relativizável, ela é progressiva, ela é gradual. E é nesse contexto aqui que surgem as expressões absolutamente incapaz, relativamente incapaz, plenamente capaz. Que você tem que ter muita atenção. Tema muito importante, a teoria da incapacidade. Absolutamente incapaz, relativamente incapaz. Tema muito importante, a teoria da incapacidade, que nos últimos 2 anos tem caído muito em prova de concurso público. Por quê, professor? Porque aquilo que você aprendeu, da forma como aprendeu nos primeiros semestres de direito, está desatualizado. Está desatualizado. Não condiz mais com o que é a realidade do direito civil. Exatamente. Há 2 anos, a teoria da incapacidade foi significativamente, totalmente, absolutamente alterada por conta da Lei 13.146 de 2015. Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência mudou significativamente a teoria da incapacidade. Embora seja de 2015, só entrou em vigor em janeiro de 2016. Então, ainda uma alteração recente, ainda boa parte dos concurseiros, especialmente concurso de ensino superior, não se atualizaram, porque quando estavam lá na faculdade, às vezes quando estudaram para a OAB, estudaram no antigo desenho, e parte geral do Código Civil, é muito facinho, vou dar preferência para outro. Facinho nada. Facinho nada. Muitos erram. Tema muito cobrado em concurso público. Teoria da incapacidade mudou. Mudou com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O antigo artigo 3º do Código Civil dizia: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, os que por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Vejam lá, menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiver o necessário discernimento para a prática desses atos, e os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como ficou a absoluta incapacidade? Todos os incisos do artigo 3º foram revogados. E o caput ganhou nova redação. Nova redação do caput do artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, ponto final. Agora, só existe um absolutamente incapaz, menor de 16 anos, ponto. Não existe absolutamente incapaz maior de 16 anos. Mas lá na questão falou que o indivíduo sofreu um acidente e entrou em coma. Como que alguém em coma não é absolutamente incapaz? Ele é maior de 16, então ele não é absolutamente incapaz. Pronto. Não quero saber se ele está em coma, se ele tem um transtorno psiquiátrico grave. Não interessa. É maior de 16 anos? Então não é absolutamente incapaz. Só existe um critério definidor da incapacidade absoluta. Um critério definidor da incapacidade absoluta. E esse critério é o critério etário. Só a idade é capaz de definir a absoluta incapacidade. São absolutamente incapazes menores de 16 anos. E fim de papo. Fim de papo. Beleza, professor. Então mudou a absoluta incapacidade e agora o resto tudo é relativamente incapaz. Pô, não vai com tanta sede ao pote assim, não. Porque a relativa incapacidade também mudou. Também mudou. Antigo artigo 4º do Código Civil dizia: são incapazes relativamente
os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência, têm o discernimento reduzido. 3, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. 4, os pródigos. Meus caros, entendam o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência quis, um dos grandes objetivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi o quê? Retirar o preconceito, retirar, expurgar a ideia de que a deficiência determina a incapacidade de alguém. O que o Estatuto da Pessoa com Deficiência quis trazer é o seguinte: o deficiente, qualquer que seja a deficiência, é presumivelmente capaz. Capaz. A tão só deficiência não define capacidade. Não define capacidade, não determina incapacidade. A só deficiência, não. Então, o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez foi expurgar do Código Civil expressões como enfermidade ou deficiência mental como critério de absoluta incapacidade. Foi expurgar do Código Civil expressões como deficiência mental e excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, como critérios definidores da relativa incapacidade. Deficiência não tem nada a ver com capacidade. Não tem. Não tem. Em verdade, o deficiente, como outra pessoa qualquer, e de fato é presumivelmente capaz. O que pode acontecer é que, em razão da deficiência, o indivíduo não tenha condições de exprimir a sua vontade no caso concreto. E aí, não por causa da deficiência, mas por não poder exprimir a vontade no caso concreto, ele será relativamente incapaz se for maior de 16 anos. Notaram? Então, olha o artigo 4º como ficou. São incapazes relativamente os maiores de 16 e menores de 18. Ébrios habituais, viciados em tóxicos. Os pródigos. Inciso 3º, tem que ter muita atenção, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Pode ser que o indivíduo tenha alguma deficiência, alguma enfermidade, e por conta dessa condição, não consiga exprimir sua vontade. Aí ele será relativamente incapaz. Porque é deficiente? Não. Não, porque não pode exprimir a sua vontade. Ok? O incapaz pode realizar negócios jurídicos? Pode. O incapaz pode realizar negócios jurídicos. Só que eu preciso suprir essa incapacidade. A forma de suprir a absoluta incapacidade é por meio da representação. E a forma de suprir a relativa incapacidade é por meio da assistência. 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 Absolutamente incapaz, representação. Relativamente incapaz, assistência. Aí, se o absolutamente incapaz realizou um negócio jurídico sem representação? E se o relativamente incapaz realizou um negócio jurídico sem assistência? Ah, moleza, professor, é nulo, ponto. Para, cara. Dá até um arrepio quando eu ouço aluno de direito falando que, ou profissional do direito, falando que nulo e anulável são as mesmas coisas. Utilizando as expressões nulidade absoluta, nulidade relativa, nulidade e anulabilidade como se sinônimos fossem. Para com isso. Para com isso. Nulo não se confunde com anulável. Se o absolutamente incapaz realizar um negócio jurídico sem representação, o negócio é nulo. Nulo, nulidade absoluta, artigo 166, inciso 1º. Agora, se o relativamente incapaz praticar um negócio jurídico sem assistência, ele é anulável. Anulabilidade, nulidade relativa. Artigo 171, inciso 1º.
Então, absolutamente incapaz precisa de representação, se não tiver representação, nulidade absoluta. Relativamente incapaz precisa de assistência, se não tiver assistência, anulabilidade. Quando cessa a incapacidade? Incapacidade cessa com a extinção da causa que lhe deu origem, né? Com a extinção da causa que a originou. Então, maioridade, o levantamento da curatela. A cessação da menoridade, né? A gente tem que ter uma certa atenção aqui. Veja bem, a incapacidade cessa, né, com a extinção da causa que originou. Então, a incapacidade etária. O sujeito completou 18 anos, acabou a incapacidade. Mas é possível que o menor atinja a capacidade antes de atingir a idade de 18 anos, por meio do que nós chamamos de emancipação. O único destaque que eu quero fazer com os senhores, porque vocês conhecem a emancipação é um instituto de conhecimento geral, é que existem 3 espécies de emancipação. 3 espécies de emancipação. A emancipação voluntária, que é ato de vontade de ambos os pais, só será suficiente a vontade de um deles na falta do outro, e por falta entenda morte ou ausência. É um ato jurídico formal, porque tem que ser feito por escritura pública, sob pena de nulidade, e o menor tem que ter pelo menos 16 anos. Então, emancipação voluntária, aquela realizada por ambos os pais, ou um deles na falta do outro. Ou um deles na falta do outro. Ato jurídico formal depende de escritura pública. E o menor tem que ter pelo menos 16 anos. Mas nós temos a emancipação judicial, que é a segunda espécie. Emancipação judicial, que é aquela declarada por juiz, né? Aquela declarada, determinada, homologada pelo Poder Judiciário. Que teremos em 2 hipóteses. Será indispensável em 2 hipóteses. Quando? Quando houver conflito entre os pais ou o caso de tutor. E aqui é uma dicasinha para colocar de vermelho. Tutor não pode emancipar voluntariamente. Ok? Tutor não pode emancipar voluntariamente. Tutor só pode emancipar via judicial. Segunda espécie, emancipação judicial, aquela para a hipótese de conflito entre os pais e tutor. Só pais é que podem emancipar voluntariamente. E a emancipação legal, aquela que acontece automaticamente nas causas, nas circunstâncias, nas hipóteses previstas na lei, como, por exemplo, no casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior, né? E aí o legislador vai elencando as causas de emancipação legal. Tá? Emancipação é ato irretratável e irrevogável. Mas como é ato jurídico, pode ser invalidado. Emancipação é irrevogável, irretratável, mas é um ato jurídico. Então, pode ser, né, invalidado, nulificado, anulado. Okay? Chegando à parte final da parte geral do Código Civil sobre pessoas e bens, direitos da personalidade. Direitos da personalidade que formam aquele conjunto fundamental, básico de proteção à pessoa. Lembra quando falamos que personalidade é o atributo que define a pessoa? É o atributo que nos faz pessoa? Pois bem, essa personalidade, esse atributo, nos confere uma proteção especial por parte do Estado. E essa proteção é o que chamamos de direitos da personalidade. Proteção que decorre da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado democrático de direito, artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Acontece que, quando realizamos essa reflexão de que os direitos da personalidade decorrem da dignidade da pessoa humana, aí eu preciso te perguntar, e pessoa jurídica? Pessoa jurídica pode titularizar direitos da personalidade? Meus caros, como regra, não. Como regra, não, porque, afinal, os direitos da personalidade decorrem da dignidade da pessoa humana. Beleza. Como regra, excepcionalmente, sim. O Código Civil nos diz que a proteção decorrente da dignidade da pessoa humana alcançará no que couber a pessoa jurídica. E tem súmula do STJ
dizendo que, por conta disso, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Como alguém que não titulariza direito da personalidade pode sofrer dano moral? Não teria como. Não teria como. Então, eu quero que vocês tenham muito cuidado com esse pedacinho aqui. Excepcionalmente, as pessoas jurídicas podem sim titularizar direitos das personalidades. Okay? Apesar que do enunciado 286 do CJF, que diz lá, os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Apesar disso, Código Civil, artigo 52, diz: aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. E a súmula 227, né, encerra o assunto, falando aqui que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Pessoa jurídica, então, excepcionalmente pode titularizar. No que couber, receberá a proteção dos direitos da personalidade. Pode até sofrer dano moral. Mas e o natimorto? O Código Civil ele adotou a teoria natalista. Artigo 2º, a personalidade começa do nascimento com vida, sendo resguardados os direitos dos nascituros desde a sua concepção. Lá na jurisprudência, parece que tem prevalecido com uma alta margem de diferença a teoria concepcionista. Mas o Código Civil adotou a natalista. Beleza, direitos da personalidade. A personalidade começa no nascimento. O natimorto tem direito da personalidade? Sem sombra de dúvida. Tem. Assim como o nascituro também. Por isso que eu sou concepcionista. Eu me afilio à corrente jurisprudencial. Porque se a personalidade começa do nascimento, o nascituro não poderia ter direito de personalidade. Mas agora não vem ao assunto isso. O Código Civil adotou a natalista. Apesar de ter adotado a natalista, esses direitos que são resguardados desde a concepção são direitos de personalidade. Então, o nascituro tem direito de personalidade e o natimorto também tem. Especialmente no que toca a nome, imagem e sepultura. Enunciado 1º do CJF. Próximo ponto de parte geral, fato jurídico. Já falamos sobre Lindbe, já falamos sobre pessoas naturais. Agora, fato jurídico. Fato jurídico. E aí eu preciso perguntar para vocês de origem, né, de início. O que se entende por fato jurídico? O que se entende por fato jurídico? Fato jurídico, rapidinho, para a gente não se prender tanto a direitos, todo acontecimento relevante para o direito. Porque cria, modifica, transmite, conserva ou extingue direitos. Todo acontecimento relevante para o direito. Será relevante para o direito o acontecimento que seja capaz de criar, modificar, transmitir, conservar, extinguir direitos. Se o acontecimento não tiver essa capacidade, essa aptidão para criar, modificar, transmitir, conservar, extinguir direitos, ele será um fato material, um fato ajurídico. Fato ajurídico. O fato jurídico, ele se divide em algumas espécies. Primeiro, o fato jurídico se divide em duas espécies. O fato natural e o fato humano. O fato natural, que também é chamado de fato jurídico em sentido estrito, e o fato humano, que também é chamado de ato jurídico em sentido amplo. Ok? Cuidado, não confunda. Fato jurídico em sentido amplo, que é a cabeça, a gênese, né? É a origem, é o gênero, com fato natural, que é o fato jurídico em sentido estrito. Fato jurídico em sentido amplo, fato jurídico em sentido estrito. Ato jurídico em sentido amplo. Ok? Fato natural é aquele fato jurídico que não decorre diretamente da vontade humana. É certo que, na maioria das vezes, ele decorrerá reflexamente da vontade humana, mas não diretamente. Então, é o acontecimento capaz de criar, modificar, transmitir, extinguir, conservar direitos,
e que não decorre diretamente da vontade humana. Por isso, natural. Por isso, natural. E esse fato natural pode ser ordinário ou extraordinário. Ordinário quando for corriqueiro, comum, previsível, extraordinário quando não for tão comum assim. Tá? Então, são exemplos de fatos jurídicos naturais, fatos jurídicos em sentido estrito, o nascimento, a morte, a maioridade, aluvião, avulsão, tempestade, terremoto, todo fato que não decorrer diretamente da vontade humana e for capaz de criar, modificar, conservar e extinguir direitos. Ok? O ato jurídico, o fato humano, contrário senso, é aquele que decorre diretamente da vontade humana. Diretamente da vontade humana. Né? Manifestação da vontade humana. Fato jurídico humano. Ato jurídico em sentido amplo. Esse ato jurídico pode ser lícito, ato jurídico lícito, ou ser um ato ilícito, quando contrariar a norma jurídica. Ilícito que pode ser civil ou penal. O ato jurídico lícito pode ainda ser ato meramente lícito, ato meramente lícito ou um negócio jurídico. Ou um negócio jurídico. Qual a diferença entre ato jurídico meramente lícito e negócio jurídico? A diferença é que o ato meramente lícito é unilateral e o negócio jurídico é bilateral? Não, não é. Já vi muita gente dizendo isso. Não é, porque nós temos ao menos um negócio jurídico que é unilateral. É o caso do testamento. O caso do testamento. Então, essa não é a distinção. A diferença é que o ato meramente lícito, eu tenho manifestação da vontade humana, afinal, ele partiu daqui, do ato jurídico lato sensu, do fato humano. Então, aqui eu tenho manifestação da vontade humana, só que o agente manifesta a vontade e não escolhe efeitos. Não escolhe efeitos. Os efeitos decorrem da lei. Os efeitos decorrem da lei. Os efeitos são, pois, ex lege. Ex lege. Aqui não tem autonomia privada. Sem autonomia privada, sem autonomia de vontade. A gente manifesta a vontade, mas ele não escolhe efeitos. Esse é o ato meramente ilícito. É o caso do reconhecimento voluntário de paternidade. Eu reconheço, mas eu não posso escolher pagar a pensão daqui a 10 anos. Se eu reconhecer, se eu manifestar a minha vontade, os efeitos decorrem da lei. Já o negócio jurídico, aqui eu tenho manifestação de vontade com deliberação de efeitos. Então, a gente manifesta a sua vontade e escolhe efeitos. E tem autonomia privada. E tem autonomia de vontade para escolher os efeitos. Por isso, ex voluntate. Por isso, ex voluntate. Aqui tem autonomia privada. Aqui tem autonomia de vontade. Essa é a diferença. Falando dele, negócio jurídico, né? Só voltar aqui rapidinho no slide anterior. Eu quero uma atenção de vocês aqui. Fato jurídico em sentido amplo, fato jurídico em sentido estrito. Ato jurídico em sentido amplo. O ato meramente lícito também é chamado de ato jurídico em sentido estrito. Então, ato jurídico em sentido estrito. Ato jurídico em sentido amplo. Fato jurídico em sentido amplo. Fato jurídico em sentido estrito. Só isso. Okay? Quanto ao negócio jurídico, que é o ato jurídico com manifestação de vontade e deliberação de efeitos, feitos ex lege, as partes, os agentes têm autonomia privada, têm autonomia de vontade para escolha de efeitos. Pontes de Miranda nos ensina, e essa é a doutrina que permanece até hoje, que a forma adequada de analisar um negócio jurídico é a partir dos seus planos, dos seus degraus. Por isso que a tese é chamada de escada ponteana. É uma tese elaborada pelo saudoso Pontes de Miranda.
Todo negócio jurídico deve ser analisado a partir dos seus planos, que são 3. Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. O negócio jurídico precisa preencher pressupostos fundamentais para que exista, existindo pressupostos processuais para que seja válido, e, em seguida, produza seus efeitos. Então, nós temos elementos essenciais de existência, elementos essenciais de validade. E, depois, a produção dos efeitos. Quanto ao plano da existência, a doutrina enxerga 4 elementos essenciais. Existe uma certa discussão quanto ao último, mas a doutrina majoritária enxerga 4 elementos essenciais. É o VOAF: vontade, objeto, agente e forma. Substantivos vazios. Prestem atenção nisso. Substantivos vazios. Vontade, objeto, agente e forma. Não vem falar para mim que vontade livre de vícios, que agente capaz, que forma prescrita, não defesa em lei, que objeto lícito são elementos de existência. Não. Aqui eu tenho substantivos vazios. Vontade, objeto, agente e forma. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a qualificação já é degrau da validade. O que a gente faz no degrau da validade é atestar se esses substantivos, se esses elementos de existência estão devidamente qualificados. Ou seja, eu vou verificar se o agente, que é elemento de existência, é capaz. Capacidade, requisito de validade. Vou verificar se o objeto, que é elemento de existência, é lícito, possível, determinado ou determinável. Vou verificar se a vontade é livre, desimpedida, sem vícios, e se a forma é prescrita ou não defesa em lei. Então, o segundo degrau, ele qualifica, ele adjetiva os elementos de existência. Plano da validade, à luz do artigo 104, o agente deve ser capaz, o objeto lícito e a forma prescrita ou não defesa em lei. Curioso que o Código Civil trata o assunto já começando do plano da validade, mas é certo que o da existência também é verdadeiro, também existe. E outra curiosidade, o 104 faz menção apenas a 3 dos 4 requisitos de validade. Que ele diz lá, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Onde está a vontade? Vontade está lá na frente, quando ele fala que os vícios de vontade causam invalidade. Se vício de vontade causa invalidade, também deveria estar aqui. Requisitos de validade: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, e vontade livre e desimpedida. Vontade sem vícios. O artigo 107 nos traz o princípio da liberdade de forma. Apesar da forma ser um requisito de existência, apesar da forma aparecer também lá no plano de validade, a verdade é que a manifestação de vontade independe de forma. É o que o artigo 107 nos diz. A validade, segundo o degrau da declaração de vontade, não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Excepcionalmente, a lei exige forma em algumas situações, como na alienação de imóveis cujo valor seja superior a 30 salários mínimos. É o caso do artigo 108 do Código Civil. 108 do Código Civil. Último plano do negócio jurídico é o plano da validade. Se o negócio jurídico existe e é válido, naturalmente ele produz seus efeitos. Então, sobe lá os degraus. Existe, beleza. É válido, válido. Agora produz os efeitos. Imediato, direto.
Essa é a regra. O negócio puro, simples, existe, válido, produz efeitos. Acontece que, excepcionalmente, em algumas situações, é possível que o negócio exista, seja válido e não produza de imediato os seus efeitos. Não produza de imediato os seus efeitos, por quê? Porque os efeitos estão subordinados a algum elemento acidental. Elemento acidental. O negócio existe porque preencheu os requisitos de existência. O negócio é válido porque preencheu os requisitos de validade. Naturalmente, produzirá efeitos. É possível, contudo, que esses efeitos não sejam produzidos ou que cessem esses efeitos em razão de algum elemento acidental. Elemento acidental do negócio jurídico. São 3 possíveis: condição, termo e encargo. Condição, termo e encargo. Primeiro, condição. Estamos falando sobre elementos acidentais do negócio. Já vimos o plano da existência, já vimos o plano da validade. Agora, quanto ao plano da validade, estamos tratando sobre os elementos acidentais do negócio, que são 3. Condição, termo e encargo. E você precisa saber a diferença entre eles. Condição é um evento futuro incerto. Eu acho graça que às vezes pergunto na faculdade, às vezes pergunto em cursos presenciais, o que é condição. Aí sempre tem aquele que gosta de falar, bastante levanta a mão e começa a explicar o que é condição, e começa a discursar. Ah, condição é isso, blá, blá. Assim, cara, para. Aí eu tenho que voltar e falar assim, alguém me explica condição em 3 palavras. Pronto, é o máximo que você pode usar. 3 palavras. Condição é evento futuro incerto. Ponto. Evento futuro incerto. A condição ela se caracteriza por 3 elementos. Voluntariedade, porque ela deve ser estipulada por acordo de vontades. Futuridade, futuro. E incerteza. Incerteza. Pode ser suspensiva quando impedir a produção dos efeitos, quando determinar o início da produção de efeitos. Ou resolutiva, quando determinar o fim da produção dos efeitos. Fim da produção dos efeitos. Ok? É o caso da cláusula de retrovenda, por exemplo. Cláusula de retrovenda, condição resolutiva. O termo, por sua vez, é um evento futuro certo. É um evento futuro certo. Decorre da vontade das partes e subordina os efeitos do negócio jurídico. Evento futuro certo. Futuro certo. Pode ser inicial, dies a quo, ou final, dies ad quem. E o encargo, também chamado de modo, gosto sempre de destacar isso, porque no seu edital tem lá as obrigações quanto aos elementos acidentais. Obrigação condicional, aquela que subordina os efeitos a uma condição, evento futuro incerto. Você compra uma televisão agora de 55 polegadas e se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, você ganha mais uma. Obrigação condicional. Não sei se o Brasil será campeão ou não. Então, obrigação condicional. Obrigação a termo, aquela que subordina os efeitos do negócio a evento futuro certo, tal qual data. E aí aparece obrigação modal. Pô, modal o professor não falou. Lógico que eu falei. Modal é encargo. Modo é sinônimo de encargo. Obrigação modal, portanto, é aquela que subordina os efeitos do negócio ao cumprimento do encargo. Encargo que é um ônus. Que é um dever legal imposto ao beneficiário do negócio jurídico. Encargo geralmente existe em negócios jurídicos gratuitos, onde o beneficiário desse negócio não tem uma contraprestação, mas deve cumprir um dever jurídico, deve cumprir um ônus, deve cumprir um encargo. Obrigação modal. O artigo 121 e seguintes trata do tema. Ele diz lá, considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. E aí, muita atenção a essa trinca aqui, 125, 131, 136. Cai muito em concurso.
subordinando-se à eficácia do negócio à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito. Então, a condição suspensiva impede a aquisição do direito. Já o 131, veja, o termo inicial suspende, então, o termo inicial suspende o exercício. O exercício, mas não a aquisição do direito. Então, enquanto a condição suspensiva impede a aquisição do direito, o termo não impede a aquisição de direito. Ele suspende apenas o seu exercício. E o encargo, por sua vez, né, o encargo não suspende a aquisição e nem o exercício. Olha só que prato cheio para concurso público, né? Prato cheio para concurso público, essa distinção entre os três. Essa distinção entre os três. Então, condição subordina os efeitos do negócio jurídico a evento futuro incerto. Termo subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro certo. E o encargo impõe um ônus ao beneficiário de negócio jurídico. Geralmente, um negócio jurídico gratuito. Condição pode ser suspensiva ou resolutiva, termo inicial ou final, encargo, não há essa distinção. Agora, muito importante, condição, quando suspensiva, impede a aquisição do direito. O termo não impede a aquisição do direito, mas suspende o exercício. O encargo não impede nem a aquisição do direito e nem suspende o exercício. E terminando esse pedacinho da nossa revisão, ainda falando sobre negócio jurídico, eu falei com vocês, né? Para a validade, o agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado, determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei, mas a vontade tem que ser livre. Livre de vícios. Livre de vícios. Por isso que fiz questão de destacar o tema dos defeitos do negócio jurídico. O negócio jurídico pode ter algum defeito que determine a sua anulação ou a sua nulidade. Esses defeitos do negócio jurídico nós separamos em dois grupos, os chamados vícios de consentimento e os chamados vícios sociais. Vícios de consentimento que são erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. E vícios sociais que são dois, fraude contra credores ou simulação. Então, vícios de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Vícios sociais, fraude contra credores, simulação. O que de importantíssimo tem nesse grupo de defeitos? O seguinte, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores são causas de anulabilidade. O negócio jurídico será anulável se tiver algum desses defeitos. A simulação é um defeito, é um vício de consentimento, não, ou melhor dizer, é um vício social, é um defeito do negócio jurídico, um vício social, mas que causa nulidade. Nulidade. É o único vício que causa nulidade. O negócio jurídico será nulo. Os outros, fraude contra credores, que é o companheiro aqui da simulação nos vícios sociais, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, vícios de consentimento, causam anulação. Causam anulação do negócio. Último ponto da parte geral. Prescrição e decadência. E aí partimos, então, para direito das obrigações, contrato, direito das coisas, que são os outros 3 pontos que separei para a nossa revisão. Prescrição e decadência. Jogo rápido. O que é prescrição? Prescrição é a perda da pretensão. Não é a perda do direito de ação. Lá em processo civil, a gente estuda as teorias da ação. Prescrição não está relacionada ao direito de ação. Prescrição é a perda da pretensão. Entende-se pretensão como aquilo que decorre da violação de um direito
subjetivo, patrimonial, disponível, relativo. Quando um direito subjetivo, patrimonial, disponível, relativo é violado, então surge a pretensão para o seu titular de exigir do devedor o cumprimento coercitivo judicial da pretensão. Só que se eu não exigir essa pretensão judicial coercitivamente dentro de um prazo, eu perco a pretensão. Então não tem como mais exigir. Não terei mais como exigir, porque perdi a pretensão. O indivíduo continua sendo meu devedor, mas eu não tenho mais pretensão. Então, prescrição é a perda da pretensão. Artigo 189 do Código Civil diz: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos que aludem os artigos 205 e 206. Nesse sentido, consideram-se como requisitos da prescrição existência de uma pretensão, que possa ser alegada em juízo, inércia do titular, continuidade da inércia pelo prazo previsto na lei e a inexistência de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo. Principais questões relacionadas à prescrição, destacadas aqui. Os prazos de prescrição não podem ser nem criados e nem alterados por acordo das partes. As partes, ao contratar, não podem alterar o prazo da lei. Não podem criar um novo prazo prescricional. Não podem. Ok? Não podem. Segundo ponto, a prescrição, embora não possa ser criado, o prazo de prescrição, embora não possa ser criado, não possa ser alterado, ele pode ser renunciado. Cuidado aqui. Eu não posso criar, eu não posso alterar um prazo prescricional, mas eu posso renunciar. Beleza, então na hora que for contratar, já vou lá colocar a minha cláusula, né, para que a outra parte renuncie à prescrição. Não, essa cláusula é nula de pleno direito. Porque a prescrição pode ser renunciada sim, expressa ou tacitamente, desde que não prejudique direitos de terceiros, e seja realizado após a consumação do prazo. Então, só depois que estourar o prazo de prescrição, é que a parte pode renunciá-la. Ok? A prescrição não extingue a obrigação? Não. A minha pretensão prescreveu. Então, o João deixou de ser meu devedor? Não, ele continua meu devedor. É eu que não posso mais cobrá-lo judicialmente. Eu não posso mais exigir judicialmente o meu crédito, porque prescreveu. Mas a prescrição não extinguiu a obrigação. Ele continua meu devedor. Tanto continua meu devedor, que se depois de prescrita ele vier e pagar voluntariamente a dívida, não pode exigir repetição. Não pode exigir devolução. Porque o instituto da repetição é repetição do indébito. Se a dívida prescreveu, ela ainda é débito. O que não tem é responsabilidade. Eu não posso cobrar judicialmente. Mas o débito existe. Tanto existe que se ele vier e pagar voluntariamente, acabou. Foi pago. Tá? E, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Tá? O prazo prescricional sofre influência de causas impeditivas, suspensivas e interruptivas. Impeditiva é aquela causa que existe antes do prazo começar a correr. E aí o prazo nem começa, fica lá no zero. Suspensiva, quando o prazo começou a correr, e aí deflagrada a causa, ele para. Tá? As causas impeditivas e suspensivas são exatamente as mesmas. Só que a impeditiva, a causa existia antes do prazo começar a correr, e a suspensiva, a causa foi deflagrada durante o correr do prazo. Então, se a causa existia antes, o prazo nem começa, impediu.
impeditiva. Se o prazo começou e temos uma causa suspensiva, ele para. E é uma pausa, ponto. Porque quando a causa suspensiva for vencida, eu volto a contar de onde parei. Então foi 1, 2, 3 anos. Aí veio a causa, parou, ponto. Ficou lá algum tempo parado. Venceu a causa suspensiva, volto de onde parou. 3, 4, 5. E assim sucessivamente. A interruptiva zera. A interruptiva é um stop. Causa interruptiva. Mas o que eu quero destacar são as suspensivas. Não corre prazo de prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela, contra os incapazes do artigo 3º, principal delas. Porque eles falam lá, a incapacidade é causa suspensiva. Opa, para aí. Não corre prazo de prescrição contra os incapazes do artigo 3º. Os incapazes do artigo 3º são os absolutamente incapazes. Contra relativamente incapaz, corre. Relativamente incapaz é do artigo 4º. Aqui está falando, não corre prazo prescricional contra incapazes do artigo 3º. Incapazes do artigo 3º, que são os absolutamente incapazes. Contra relativamente incapaz, corre. Contra ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou dos municípios, contra os que se acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo, pendendo ação de evicção. E a decadência? A decadência é a perda do próprio direito material. Direito material de natureza potestativa, que é aquele que só depende de mim para exercê-lo. Só que eu devo exercê-lo dentro de um prazo. Se perder esse prazo, eu perco o direito. Eu perco o direito em si. Então, diferença aí da causa da decadência para a prescrição. A prescrição extingue a pretensão, a decadência extingue o direito, propriamente dito. A prescrição está relacionada a direitos subjetivos patrimoniais e relativos, enquanto a decadência está relacionada a direitos potestativos com prazo previsto para o seu exercício. A prescrição pode ser renunciada, a decadência legal não pode ser renunciada. E aqui, decadência legal. Porque a prescrição, o prazo prescricional não pode ser criado e nem alterado. Ou seja, todos os prazos prescricionais estão previstos na lei. Agora, a decadência tem prazos de decadência previstos na lei e as partes podem convencionar prazo de decadência. Então, eu tenho prazo de decadência legal, prazo de decadência convencional. Os prazos de decadência legais não podem ser renunciados. O prazo de prescrição, que sempre será legal, pode. Os prazos de prescrição são insuscetíveis de criação e alteração pelas partes. Já a decadência, os prazos legais são insuscetíveis de alteração. Agora, os prazos convencionais, se eles foram convencionados pelas partes, é evidente que podem ser alterados também. A prescrição pode ser alegada pelo interessado a qualquer tempo ou grau de jurisdição, e a decadência também. Cuidado, aqui não é uma diferença. Aqui elas são iguais. A prescrição pode ser alegada qualquer grau, qualquer tempo, e a decadência também. Seja ela legal ou convencional, pode ser alegada qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição. A prescrição admite impedimento, suspensão e interrupção, falamos disso agora. Decadência não. Decadência não tem causas impeditivas, causas suspensivas, causas interruptivas. Não, não tem. Decadência não. A única causa suspensiva que se aplica à decadência é a absoluta incapacidade. Só. Prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e pode ser alegada pelas partes a qualquer tempo ou grau de jurisdição. E a decadência, se for legal, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, alegada pelas partes a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Se for convencional, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, mas pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Beleza? Ok.
Então vamos lá para direito das obrigações. Direito das obrigações.